Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente. Vamos começar mais uma live aí hoje, tá? Com o tema ventilação. Com o querido Breno Bueno, do Orquídeas e Jardim, pessoal. Hoje o meu cenário tá um pouco diferente, né? Houve um contratempo aqui. Eu não tive como fazer lá embaixo, trazer plantinhas assim, ficar o cenário mais bonito. Infelizmente vai ser aqui no quarto hoje, tá, pessoal? Não vai ser aquele cenário assim de plantas. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Marli. Rose, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos entrando, gente. Quem puder ir mandando pra galera, tá? Essa live aí, para as pessoas entrarem, né? Vão mandando nesse aviãozinho, assim, nessa setinha que tem aqui embaixo, tá? Vão mandando para as pessoas, beleza? Pra gente começar a nossa live daqui a alguns minutinhos. Breno já chegou! Breno já chegou. Pra quem tá chegando agora e não conhece, pessoal, boa tarde, Douglas, boa tarde, Marcos, boa tarde a todo mundo, a Cláudia. Então, essa é uma série, né, que a gente criou. Ela se chama Regras de Ouro para o Cultivo de Orquídeas, beleza? Então nós já tivemos duas lives, certo? A primeira live foi com a Vanessa Merli falando sobre iluminação, beleza? E a segunda live, né, foi a semana passada com a Michele Canário falando sobre regas. Então, pessoal, quem não assistiu depois dessa live, quiser assistir, vão lá no meu IGTV que tá salvo as lives, beleza? E também no meu canal do YouTube, Pablo Orquídeas, tá, pessoal? Então vão lá também se inscrever no meu canal, tá? E também assistir essa live, beleza? As lives passadas para a gente dar sequência. Hoje nós vamos ter ventilação com o nosso querido Breno do Orquídeas e Jardim. Obrigado, Cláudia. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todo mundo que tá entrando aí. Vão mandando para os amigos, pessoal, para a gente começar a nossa live aqui com o nosso querido Breno. Aníbal, boa tarde. Silvana, Anabela, boa tarde. A Cláudia, a Maria, a Zilma. Vamos lá. Mari Silva. Galera aí, boa tarde, gente. Vamos entrando e vamos mandando para as pessoas, tá? Para assistir essa live aqui com a gente falando sobre ventilação, que é um tema também muito importante para o cultivo de orquídeas, tá, pessoal? É bem importante. Vamos falar um pouquinho com o Breno, né? Bater esse bate-papo aqui com ele falando sobre ventilação tão importante para as nossas orquídeas. Vamos descobrir os malefícios, os benefícios, o que seria ventilação. Ventilação é só vento, pessoal? Vamos descobrir com o Breno. Vou chamar ele aqui, tá, pessoal? Vou chamar o Breno. Ele tá aqui. Enviando solicitação para... Beleza? O Breno, pessoal, é do Orquídeas e Jardim. Ele é muito legal, ele entende bastante do mundo das orquídeas. E não somente do mundo das orquídeas, mas de outras plantinhas também. Ele já está aqui. Boa tarde, Breno. Boa tarde, meu querido. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Pablo, muito obrigado pelo convite. Eu Tá que... escuro? pouquinho, mas dá pra ver tranquilo. Pra mim tá É que aqui tranquilo. a luz é... Gente, Melhorou? melhorou. Hoje nós vamos falar sobre ventilação com o Breno, tá, pessoal? Ele vai dar sequência aí à nossa série, né? A nossa série de orquídeas aí. A série olha, regras de ouro para o cultivo de orquídeas, tá? Então vamos seguir com ventilação com o nosso querido Breno do Orquídeas e Jardim. Então, Breno, eu queria que você se apresentasse, falasse a sua história com as orquídeas, quando você começou, qual foi sua primeira orquídea, fala um pouquinho de você. Fale de você aí, do seu trabalho, do que você quiser. Boa tarde, pessoal. Acho que muita gente já me conhece. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Muito obrigado, Pablo, pelo convite. Quando eu via o tema com o meu nome, eu adorei, porque ventilação é uma coisa que não é tão assim levada a sério. E as lives que você já fez com relação à rega e iluminação, para quem não assistiu, vai ter que assistir depois. E para quem assistiu já, vai ver que tudo está conectado. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá?
Gente, meu nome é Breno, eu sou biólogo, estudei lá na Unesp de Jaboticabal, interior de São Paulo. Eu cultivo orquídeas faz 10 anos, desde 2010, na primeira exposição de orquídea lá de Jaboticabal que eu fui. Tive contato com orquídea desde a minha infância inteira, porque meus avós eram colecionadores, amador, mas eram, adoravam e sempre tem lá, cresci com elas lá na fazenda. Tá boa a conexão ou tá ruim? Deu uma travadinha agora aqui. É que tem hora que o Pronto. seu roda, mas eu não sei se é o meu. Pessoal, a Enfim. conexão tá ok Peraí, peraí, aí? peraí. Tá ligado o wireless. Vamos continuando. É assim mesmo, internet, né? Isso. E então eu sempre tive muito envolvido com flores em gerais, com orquídeas, mas eu não entendia nada, viu, gente? Não entendia nada, sabia que era orquídea. E na faculdade que eu comecei, isso aqui e tal, aí eu comecei a cuidar da minha avó lá na fazenda. Então, desde 2010 que eu venho sozinho, estudando, pondo em prática, assim como muita gente aqui. Então, né, não é impossível aprender a cuidar de orquídea. Lógico que não é de uma hora para outra. E hoje em dia tem muito mais facilidade de informação. Mas mesmo assim, não entra tudo na cabeça de uma hora para outra. É muito nome, muita Sim, técnica, até você ganhar segurança de brincar. Porque eu falo que é brincar de cuidar de orquídea, porque a gente faz um monte de testes, vai indo, vai testando o local da nossa casa, do nosso jardim, porque mesmo que a gente saiba muita coisa, a prática não é totalmente certa com relação à teoria, né? Então a gente tem que testar. Muita gente me pergunta, ela testa, gente. Então o importante é isso, ter segurança. E eu já participei de associação orquidófila, já fui vice-presidente, dois mandatos. hum, Trabalho cuidando com orquídeas nas casas das minhas clientes desde 2013. Em 2012 eu fiz um estágio em Ribeirão Preto. E é isso. Coleciono já mais de 2.000 orquídeas em casa, e além das minhas clientes, né? Então, um hobby virou trabalho, que já era parte da minha profissão de sim, biólogo. E, enfim, eu falei com o Pablo ainda ontem que, tipo, a gente tenta fazer uma coisa que agrada a gente, mas querendo ou não é trabalho, né, gente? sim, Então, sim. eu levo muito a sério, muita responsabilidade. Lógico que tem as coisas que chateiam quando morre, fica doente, mas é um ser vivo e vai acontecer. Ninguém vai conseguir tratar perfeitamente, porque não depende só da gente, né? Depende do clima, depende de quem está cuidando, irrigando todo dia, se for necessário. Depende de um monte de coisa. Era Então é assim, isso, liberte-se, sem neura. era isso que eu ia te falar com relação ao Breno, se o Breno, nesses 10 anos, como você disse aí, acabou de falar pra gente, que você então perdeu orquídeas, né? Você continua perdendo orquídeas. Sim, até hoje. Porque assim, eu vejo, Breno, que as pessoas geralmente elas ficam muito preocupadas com relação a Pablo, eu pedi orquídea, eu perdi várias orquídeas, nossa, por que isso acontece? Gente, assim, todos nós, quando começamos, e não só lá no início, mas a gente continua perdendo um pouco de orquídeas assim. Podemos ter um melhor substrato, um melhor sistema de estrutura de orquidário, de iluminação, de ventilação, mas assim como o Breno acabou de falar, nem tudo está sob nosso controle, né? Então, assim, é difícil. Então, não fiquem preocupados com relação eu estou perdendo muita orquídea. Gente, é normal. Eu perdi bastante orquídeas lá no meu comecinho, quando eu comecei, tá? Eu não perdi a minha primeira, mas eu poderia ter perdido. Eu perdi mais várias outras, principalmente as Phalaenopsis, tá? Então, assim, o Pablo Orquídeas, ele começou a cultivar orquídeas no apartamento, tá, pessoal? Lá em Salvador, porque vocês sabem, aí, todo mundo que me acompanha, meu orquidário, ele fica na casa da minha sogra, tá? Ela me cedeu um pequeno espaço, né? Eu agradeço muito a ela por isso. Mas minhas orquídeas, elas ficavam lá em Salvador, no nono andar, numa varanda, que recebia muita ventilação, tá? Realmente o termo ventilação, nesse sentido, para mim, é vento mesmo, porque assim, Breno vai falar para vocês que a ventilação
é interessante, mas quando essa ventilação ela se torna muito constante, como era em Salvador, no meu lá, no meu apartamento lá, infelizmente, pessoal, eu tentei cultivar Uhum. Wanda, não deu certo. Eu tentei cultivar orquídeas lá Phalaenopsis, não deu muito certo. Então, quando eu comecei, eu reaproveitei vários vasos, eu furei esse vaso em vários locais, assim, muito, muito, muito. Só que aí eu não me atentei, porque assim, se é um local que ventila muito e eu ainda faço mais buracos ao redor desse meu vaso de plástico, eu ainda aero mais ainda esse substrato, tornando, ressecando demais a orquídea. Então, as minhas orquídeas, pessoal, no começo lá, elas desidratavam muito fácil. Né? Então, Breno, explica um pouquinho sobre essa questão da ventilação. Né? Ventilação é vento? Em parte, como é que é isso? Então, ventilação vem do termo de vento mesmo, né? Mas a ventilação não quer dizer só o vento, igual lá na sacada do seu apartamento ou aqui na chácara, que venta nessa época, agora parou, mas que venta muito, o dia inteiro. E, nossa senhora, e isso é Associado ao ruim. seu tempo quente, né, Breno? Muito Ó, seco, associado ao tempo seco aí, não é? tem lugar que venta e é úmido, tem lugar que venta e é seco, tem lugar que não venta, mas você pode fazer uma barreira, né, para esse vento também, ou de forma natural, ou de construção. Tudo tem que achar, a gente tem que encontrar o meio termo. Você, por exemplo, se o apartamento, não sei se é seu, se é alugado, mas você mora lá e você quer ter orquídea lá, não é que eu não consigo ter orquídea aqui porque venta muito. Você consegue. Mas Sim, você tem que encontrar dentro do seu local o que, que você pode fazer para diminuir o vento ou no vaso mesmo, né? A estrutura do recipiente que você vai plantar. Porque não adianta você deixar uma vanda exposta às raízes, que nem é comercializado, e achar que vai sobreviver daquele jeito. Você tem que proteger, né? Então é uma coisa assim, no macro, que é o vento normal, e tem a ventilação no micro, que é o substrato, se vai ser poroso, o vaso, se vai ser de plástico, ou de cerâmica, ou de madeira, se vai ter furinho, ou se não vai ter furinho, a quantidade de furo, o tamanho do furo, o tipo de orquídea, porque tem orquídea que tem mais resistente a ressecar, a desidratação, tem orquídea que não. Então a gente tem que entender o que a orquídea precisa para a gente, de acordo com o ambiente que a gente tem. Então eu tenho um ambiente muito ventilado e apartamento. E eu tenho uma orquídea que não tem muita resistência à perda da umidade, à desidratação. Então eu tenho que plantar num recipiente que perca pouca umidade com um substrato mais úmido para ela conseguir sobreviver. Isso que eu falo que é brincar de cultivar, porque a gente perde uma, aprende para a próxima e tenta de novo. A gente não pode desistir, a gente persiste aprendendo com os erros. Viver é assim, não é? Cultivar sim. orquídea também. Então a gente vai aprendendo. Tem planta lá no meu orquidário, lá tem cidade, né? Tem os muros todos. Por mais que seja um ambiente espaçoso, tem ventilação, é menos vento do que aqui na chácara, que fica exposto, tem mais iluminação. Quanto mais, Vocês estão me ouvindo ainda? tô vendo, quanto mais exposto a iluminação, lembra que eu falei da tua live que já foi de iluminação, né? Quanto mais exposto à Sim, iluminação, consequentemente, depende do local, mas vai ser mais ventilado. Porque para ter mais iluminação vai ficar mais exposto, ou mais perto do sombrite, ou numa árvore, ou num tronco, no jardim. Que eu gosto de orquídea no jardim, né? Então sempre minha cabeça vai para o jardim. Aí, então vai ser mais ventilado. E essa ventilação a gente tem que saber, é um local que venta muito, então eu tenho que saber se eu vou amarrar com uma proteção, com musgo ou não. Depende de cada planta. E isso não tem regra, porque às vezes aí na Bahia é diferente daqui. Então o sim, que eu faço aqui no interior de São Paulo pode ser diferente. Então tudo que eu faço, se você copiar, pode ser que dê errado e você vai me culpar. Mas sim. não é que o que eu estou fazendo está errado, é o seu local que é diferente.
Então, cada pessoa tem que pensar com relação a cada tipo de planta, que também são indivíduos, né? Então, uma Phalaenopsis não é igual a outra, que não é igual a uma Cattleya, que não é igual a um Oncidium. Cada planta, a gente tem que saber qual que é a que gosta de mais ventilação, qual não gosta. Como que a gente vai mexer. E é engraçado que, olha esse caso. É um Dendrobium moscato. Olha as folhas que estavam lá no meu orquidário, ó. Tá vendo? Tá tudo pretinha, porque tinha irrigação vindo de cima. E elas não gostam de umidade na folha. E lá não tinha ventilação, tinha o sombrite, né? E ela gosta de muito sol, tinha que ter um sombrite 50 no máximo. E ficou feia as folhas. E por mais que eu escolhi o local mais afastado da irrigação, mas ainda quando chovia era menos, né? Menos sol. Quanto menos sol, menos vento, consequentemente a gota vai ficar por mais tempo na folha. Ela acaba ficando com doença na folha. E isso não é um desespero. A gente aprende como é o nosso local. Então eu entendi que para esse tipo de planta, que não gosta que fica manchada a folha, porque tem planta que adora. Agora tem planta que fica manchada, então não é o local dela. Tá faltando luz e ventilação. Aí eu trouxe aqui para a chácara. E olha isso. Tem 11. Nossa Senhora, gente. Olha que show, que espetáculo, gente. Fica ali na varanda, que eu posto foto sempre. Fica o sol o dia inteiro. Então, no outono e inverno, que é o período com menos iluminação, tem sol o ano inteiro. No outono e inverno e no verão tal, pega muita iluminação e ventilação. Então, a gente, como tem muito vento, a umidade diminui. Então, o que eu tenho que fazer? Controlar a rega. Você já fez também a live sobre regas. A gente controla a rega. Se eu não tenho como controlar a luz, que já está lá, é o único local que eu tenho, e eu não tenho como controlar o vento, porque dependendo da época do ano vai ventar mesmo, o que eu faço? Controlo a rega. Quanto mais vento e mais sol, mais desidrata, logo eu tenho que molhar mais vezes. Então eu molho ela 2 vezes por dia. E outra coisa, pessoal, muito importante aí. Associado a isso, o Breno tá com vaso de barro super poroso, absorve mais água. Pode explicar. Olha só aqui a forma de cultivo que o Breno vai falar aí. Assim, vocês acham que aqui tem mais ventilação? Mais aeração? Com certeza. Então, como o Breno falou aí, eu tenho que controlar o que aqui se eu tenho muita ventilação e eu não tenho como mudar essa planta de local, iluminação e tal. A rega, olha só. Tem pouco tempo que eu coloquei aqui, viu, Breno? Eu coloquei um musgozinho aqui para segurar um pouco a umidade nesse início dela, tá? Mas orquídea, Pablo, que são epífitas, elas vivem assim na natureza, amarrada, igual você colocou. Não tem nem o musgo, né? E só que na mata, na natureza, tem umidade, que a gente não tem umidade, às vezes na cidade, num centro urbano. Nem aqui que eu tô na área rural, é tudo pasto, né? Não tem mais a umidade que deveria ter. Então a gente tem que molhar mais vezes. Só que a ventilação que a gente está falando, além desse vento todo que atrapalha a gente que cultiva em apartamento ou ambiente muito aberto, também é no micro. Ó, ventilação, o substrato, se é um musgo, pessoal, eu não sei se você vai fazer live sobre substrato, mas só adiantando. O musgo, ele guarda mais umidade. A fibra de coco, casca de pinos pequena, também guarda muita umidade. A casca de macadâmia, argila expandida, brita, é um pouco menos, mas ainda guarda umidade. Tem gente que cultiva só no carvão, ou só no isopor, ou só no caco de barro. Isso é menos umidade ainda. Ou abarrado só, né? Ou no cachepô direto, sem substrato. Então, todas essas opções são possíveis. Isso. Sim mesmo. Só o cachepô, aí, todas pessoal. Essas opções, são possíveis, porque as orquídeas são muito versáteis, se adaptam muito fáceis, só que você tem que fornecer a luminosidade para ela florir e desenvolver, porque ela faz fotossíntese,
ela tem que ter a umidade, porque ela precisa sobreviver, né? A rega ou a umidade do ambiente, e a ventilação para ela não ficar doente. Então, ela precisa dessa ventilação para secar a folhagem mais rápido. Anotem aí, gente. E no Anotem. vaso, ó, esse vaso é de cerâmica, ele puxa o excesso de umidade. Para algumas orquídeas, isso é ótimo, porque quando chove, que não é o caso dessa agora, né, porque fica no telhado, mas quando chove, o excesso de água puxa e sai rapidinho. Se é um vaso de plástico, ela mantém por mais tempo, assim como o esfagno. Então, se você colocar o esfagno, que é um substrato de muita umidade, num vaso de plástico, ela guarda muita umidade. Então, fica com pouca ventilação. Por isso é importante misturar. Vários orquidários profissionais misturam ou casca de arroz carbonizada, ou isoporzinho, aquela bolinha pequenininha no esfagno, para dar uma aerada. É igual quando a gente faz mousse. Quando a gente faz mousse, a gente não bate a clara para ficar aerado. É a mesma coisa. O substrato da orquídea também precisa dessa aeração, porque a raiz da orquídea respira também, pessoal. E além de respirar, faz fotossíntese. Então, elas precisam dessa luz que entra pelos buraquinhos. Quando não entra por aqui, tem que entrar pela lateral. A raiz tem que sair, tem que ter troca gasosa, tem que circular. Tem que ter o furinho embaixo para drenar essa água. Então, é substrato mais vaso. E aqui, ó, não sei se dá para ver, o dreno, essa profundidade do vaso, pelo menos 1/3 do vaso, eu coloco isopor. Mas tem que ter algum dreno, porque senão ia ficar muito pesado, né, pessoal? É dreno, porque essa aeração aqui de baixo ajuda a escoar toda a água em excesso e fica aerado. Então, ali lota de raiz. Porque a raiz não precisa do substrato. O substrato só serve para manter a umidade por mais tempo dentro do vaso, de um dia para o outro, ou durante a semana. A aeração significa tudo isso. É um complexo muito amplo. E então tem a ver com o vento geral, que pode ser em alguma estação do ano, ou por conta do local. Se é uma sacada aberta, é muito mais complicado. Por isso que é importante, às vezes, colocar vasos fixos em algum local, ou pesados, que nem esse de barro, para não voar, porque eu já soube de muita gente que mora lá no 10º andar e voou o vaso numa tempestade. Posso contar? Pode. Aproveitando o ensejo aí do Breno, na verdade nós mudamos aqui com o orquidário para cá por essa questão também. Isso foi, na verdade, o estopim, tipo assim, um momento exato de poder mudar as coisas para cá. Por quê? Eu estava na faculdade, de repente eu recebo a mensagem do Rafa, né, que é meu companheiro, dizendo que Pablo, o síndico disse que caiu um vaso lá embaixo, lá e tá um rolar, o pessoal tá super chateado. Eu cultivava a minha primeira orquídea, a Denfal, um híbrido de dendróbio branca. Foi a primeira orquídea que eu tenho, inclusive eu consegui salvar ela dessa queda do 9º andar. Então ela ficava numa bacia, Breno, de cimento, certo? Ela ficava acoplada tipo um chachim, não sei como é que era. Depois eu encaixei ela dentro dessa bacia de cimento grande, coloquei bastante substrato, comecei na época a adubar, porque eu não adubava, então a planta ela começou a crescer mais, muitos pseudobulbos, então ela crescia para fora, né? Porque a Denfal ela gosta de mais luminosidade, então ela crescia ela crescia muito para fora, então ela ficava muito grandona para fora. E de vez em quando eu mexia nela assim para fazer um teste, para ver se ventava, se ela caía e tal. Eu vi que não. Aí deu uma tempestade, pessoal. Aí nessa tempestade rodopiou esse vaso, então o vaso caiu lá embaixo, tá? Porque venta muito lá e nesse dia de tempestade nós tivemos esse problema. Então, a partir disso a gente decidiu a gente ia fazer uma viagem, né, ficar um mês fora e a gente decidiu trazer esses meninos para cá, né? E aí, nisso, eu falei, ó, vai ser difícil lá agora. Então, ou a gente vai ter que colocar a tela de sombreamento, né, que ia me ajudar na questão do vento, né, ou seja, a questão mecânica que você falou, que a gente pode segurar, barrar um pouco esse vento, ou seja, a gente teria que colocar aquela telagem normal, que usa em prédios de apartamento, ou então a tela de sombreamento, para me ajudar no quesito de
Não queimar as minhas folhas das minhas orquídeas, porque eu tentei colocar assim, bem na beiradinha, mas acabava queimando. Então, assim, eu não tinha as telas de sombreamento. Então, eu queria que ela pegasse uma luminosidade, mas ao mesmo tempo ela queimava porque não estava adaptada ainda. Não fiz a rustificação que você fala que a gente deve fazer, né, para levar essas orquídeas ao pouco, né, aos poucos. Então acabou que, tipo, fiquei arrasado, mas assim, ganhei, né, um espaço aqui na casa da minha sogra por conta desse evento, então foi muito bom por causa disso também, né? E tragédia, pessoal. Eu vou falar para tua sogra que foi de propósito. Mas foi muito bom, velho. Mas tá muito bom, elas estão Mas as tuas muito bem. orquídeas estão te agradecendo muito, né? Muito, 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 muito. Totalmente diferente a ventilação, assim, porque lá ventilava, né? Era vento, era muito vento, aí em excesso, né? Porque, como você disse, em excesso prejudica as nossas plantas. Poderia ter feito mais artifícios, se eu tivesse lá, continuado lá, eu teria que fazer outros artifícios para segurar um pouco essa ventilação, como essa tela de sombreamento, você disse, mudar o vaso plástico sem furação, sem furinhos ao redor. Talvez eu não teria, talvez não daria certo o uso de vasos de barro, né? Então, porque você já tem ali a questão de sugar muita água. Com ventilação excessiva, prejudica muito. Então, as orquídeas sentem muito quando elas recebem muita ventilação, desidrata muito, Breno. Eu percebi isso com a Wanda. É, é porque Wanda precisa de muita umidade. Lá onde É, ela é nativa, né? É uma mata que nem a Amazônia, né? E fecha assim, cheio de umidade, né? E não tem circulação de ar e fica aquela umidade o tempo inteiro. E é um pântano. Então tem, não, a gente não consegue fazer isso em qualquer local, ainda mais num apartamento. Eu já tentei cultivar micro, porque é o que ocupa menos espaço. Quando eu sim. morei num apartamento da MRV, aí é pouco espaço, mas só que eu tinha que molhar de manhã, no meio do dia eu molhava o chão, à noite eu tinha que molhar ela de novo e não parava de molhar. E no que você molha, vem infiltração para o vizinho que aconteceu. A gente colocou um sistema de automático lá para sempre molhar, por causa dessa questão, mas não deu muito certo. Ah, então. Lá ainda bem que não tivemos isso, mas só que orquídea, ainda micro-orquídea também que gosta de umidade, ela não gosta de muita irrigação. Ela gosta de umidade no ambiente. E a gente só consegue oferecer essa umidade no ambiente se tiver, né, por exemplo, com uma piscininha embaixo ou com o chão de terra. Enfim, é muito difícil oferecer essa umidade num chão de concreto, né? Sim, sim, sim. Ô Breno, então, qual a dica que você dá para o pessoal que mora numa região que é muito ventilada ou pessoas que moram numa região que não tem tanta ventilação, não tem ventilação na verdade? Então, o local não ventilado não tem problema se for um local aberto, porque se é um local aberto vai ter ventilação porque vai estar ali exposto, né? O problema é, por exemplo, se tem uma claraboia, se tem um jardim de inverno, ali vai ser pouca ventilação porque está fechado entre quatro paredes, praticamente. Só que não tem luz, né? Pouca luminosidade. Então tem Sim. poucas orquídeas que resistem. Assim como um apartamento com a sacada fechada de vidro, que também funciona para tampar o vento, só que aí vai ter menos essa diferença de temperatura, vai ter menos luminosidade, dependendo da sacada. Então, você vai restringir o seu cultivo a praticamente phalaenopsis, né? Então, depende muito do apartamento, depende muito da região. Travou aqui para vocês? Tá dando pra... Tá. Então, uma pessoa, Breno, que mora na região assim sul do país, que recebe aquelas geadas, aqueles ventos frios, o que fazer para essas pessoas que recebem muitas vezes à noite, de madrugada, aquele vento muito frio? O que é que elas podem fazer para melhorar essa questão aí, que essa ventilação noturna acaba trazendo de também esse vento frio prejudicando as plantas? Assim, o que é que você pode falar para essas pessoas? Lá no sul, o problema não é em si o vento, né? O vento frio, mas a temperatura baixa. Então, para qualquer pessoa que estiver cultivando, que pode ter geada ou sofrer com granizo, elas têm que cultivar no local protegido. Ou vai ser igual está tendo muito agora, aquele viveiro tipo orquidário de vidro,
é que nem a gente vê muito no exterior, né? Ou vai Sim, ter que sim. cultivar dentro de casa, perto da janela, mas dentro de casa, protegido e tal. Aí tem orquídeas que se adaptam a esse frio mais extremo, mas tem orquídea que não. Então, eu não tenho essa experiência de ambiente muito gelado, mas tem que testar. Muita gente fala que o que eu cultivo aqui, as phalaenopsis nas árvores, que aí na Bahia poderia ter também, assim como um monte de lugar no Brasil, lá eles não conseguem por conta da geada, do granizo, tudo isso. Então, Ah, eu acho que essa experiência vale de região para região. A gente sabe, pelo que os outros falam, pelas experiências dos outros, que é isso que essa troca de informação que a gente faz fornece para a gente, né? Mas eu não consigo dar certeza no ambiente frio, porque né, muita gente que eu vejo, até amigos meus da Polônia que cultivam lá, eles cultivam todos dentro de casa. Não tem como fazer do lado de fora se é sem proteção, se é sem o plástico, né? Muita gente olha para o meu orquidário, ah, mas e no inverno? Não vai queimar e tal. Gente, aqui em Ribeirão não tem inverno. Inverno é 2, 3 dias por ano. então você não tem É esse diferente. problema, né? Não. E aí no Nordeste é praticamente o contrário, né? Se é uma planta que precisa de frio também, você não consegue cultivar aí, porque aí é quase que o ano quente o ano O inteiro. ano inteiro. Assim como o Nordeste, o Norte do país inteiro é assim, né? Não Não tem tem. não tem grande variações de temperatura com relação ao sul do Brasil, né? Até na região sudeste, por exemplo, que como você mora em São Paulo? Ribeirão. Isso. É. Então, do É estado de São norte de Paulo. São Paulo, quase Minas. Entendi. Então, Breno, uma ventilação excessiva, ela prejudica as plantas, correto? A floração excessiva pode prejudicar, às vezes, os pendões florais, se é uma haste de uma phalaenopsis gigante, por exemplo, mas geralmente ela resseca, ela desidrata, principalmente se as orquídeas que têm raízes expostas estiverem com raízes expostas, né? Porque a gente pode proteger, pôr um musgo, colocar dentro do vaso, acoplar o tronquinho, né? Mas se tiver com raízes expostas, isso vai ressecar e o ressecamento desidrata, né? Então, aqui, quando a gente testou, começou a desidratar, porque eu falei para meu pai, pai, os vasos são grandes, logo acumula mais umidade e tem vaso de cachepô, tem vaso de cerâmica, tem vaso de plástico. Então, aí eu expliquei a umidade de cada um como funciona, só que a realidade que estava tendo aqui não era a mesma de Ribeirão, que eu podia Aham. molhar dia sim, dia não. Aqui, se não molhasse todo dia ou até 2 vezes por dia, elas morriam desidratadas. Aí meu pai tomou essa atitude por conta própria, molhando mais vezes, porque ele estava percebendo. E tipo, até você perceber que a orquídea está desidratando, pode ser às vezes um caminho sem fim, né? Sim, sim, sim. E sem retorno. Então, você tem que tomar atitude muito rápido. Por isso que é importante você prestar atenção na sua orquídea um pouquinho, quase todo dia. Tem que ter tempo para a orquídea. E aí ele começou a irrigar mais e hoje elas estão bombando. Tanto em flor, por conta dessa luminosidade aqui e a Sim, sim. temperatura, mas elas estão reidratando, brotando. Meu pai ficou chocado, o tanto de broto que está vindo agora. Eu falei, pai, é assim, é sinal do seu cuidado, é sinal da irrigação. As plantas que estavam sofrendo lá no orquidário, elas estão agradecendo agora aqui, né? Sim, sim, Então, sim. isso é muito bom. Tem planta que eu sei que eu não consigo cultivar em Ribeirão Preto. E eu nem tento. Eu levo para outra pessoa se eu tiver. E eu tenho desapego, sabe? Eu vou, Aham. levo para outra casa de cliente que eu sei que vai ficar melhor. Que tem um Sim. jardim com um ambiente melhor. Porque meu orquidário não é um jardim, é uma estufa fechada, né? Uhum. E eu gosto Sim. da orquídea do jardim. Então tem cliente minha que tem, eu tiro a minha planta e amarro no jardim delas, cultivo como se fossem minhas, assim como as orquídeas delas, e se elas ficam melhor lá, eu fico super feliz. Eu Sim. não tenho apego de falar, ah, é minha, tem que morrer na minha mão. Tem gente que é assim. Não, eu quero o bem da planta e eu quero que ela embeleze, cresça, floresça em qualquer lugar. Sim. Foi o que aconteceu com a minha Wanda. Gente, eu passei um ano lutando com a Wanda. Ela, desde quando eu havia comprado, ela passou um ano sem
Uma brotação, pessoal, uma brotação. Eu fiquei insistindo, molhando, fiz várias coisas assim, coloquei musgo e tal. Acabou apodrecendo a raiz quando eu coloquei um monte de musgo para tentar segurar. Eu fiz um bolo de musgo para tentar segurar a umidade, mas foi pior. Aí, com um ano, eu peguei e falei assim: ah, não vou deixar morrer, como o Breno falou aí. Eu falei: ah, vou devolver para a orquidária que eu comprei aqui, que eu, infelizmente, poucos orquidários aqui na Bahia, né? Então fui lá, devolvi para o Ah, orquidário, aí falou assim, ó, tô devolvendo porque eu não quero deixar ela morrer. Tô aqui sem problema nenhum, mas a gente vai cuidar aqui para você. Eu tinha amizade com a moça lá, ela cuidou dessas orquídeas, dessa Wanda para mim. Essa Wanda só tinha no finalzinho um cabinho, um pitoco de raiz só. E aí, com acho que uns 6 meses, eu voltei lá, ela falou, olha aqui, venha ver sua menina aqui, como é que ela está. Aí fui lá, ela já estava já começando a enraizar. Aí, quando a gente construiu esse orquidário aqui na casa da minha sogra, eu trouxe novamente esta Wanda. Porque, assim, a ventilação, pessoal, ela arrastava a umidade que eu tentava é, criar no ambiente, molhando um pouco mais o chão lá, alagando o chão. Só que a ventilação era tão grande, o vento era. A quantidade de vento era absurda, era constantemente. Pessoal, uma coisa é você ter um vento que para. Ah, é só de manhã, ou é uma semana sim, na outra não, ou é no período do outono, ou no inverno. Então, assim, mas só que lá é constantemente. Então, eu tinha ventilação constantemente. Essa ventilação, ela arrastava com ela a umidade que eu tentava gerar ali naquele ambiente. A Wanda, por si só, ela já amam muito a umidade. E aí, ela acabava arrastando essa umidade necessária para quê? Para a gente começar a notar, pessoal, a umidade ambiente, para começar a notar as raízes, as pontas da raiz aqui, né? Bem nas coifas, né? Então, se você tem um tempo uma secura no ambiente, que você não tem aquela umidade, se você já tem essa ventilação, você não permite que isso aqui aconteça, pessoal. Esse nascimento aqui de raiz. Então, não via raiz na minha Wanda. Então, assim, ventilação, ela é muito a legal, coifa que o Breno queima. queima. A coifa queima, ela vai ficando mais pretinha, curta, até sumir, e a Até planta para de sumir. crescer quando não tem coifa. Então, isso já é um sinal de que, né, tá seco demais, presta atenção. Aham. E essa aeração, Breno, ela é muito importante, essa ventilação, porque ela reduz a proliferação de fungos e bactérias, correto? Você poderia falar para a galera isso? Não só fungos e bactérias, tem pragas, doenças e de forma Perfeito, geral, porque o excesso pode prejudicar a desidratação, só que a falta de ventilação vai perfeito, fazer com que dê fungo, bactéria e pragas, como cochonilha, pulgão, vai aparecendo de tudo lá. E as pragas existem, elas chegam até a planta. As doenças também. Se a gente fizer errado e estiver cultivando no local errado, vai aparecer. Por isso que eu falo para todo mundo, gente, tua planta está com cochonilha, jogou veneno, tratou, lavou, fez tudo bonitinho, e você colocou no mesmo lugar por quê? Se ela ficou doente porque estava ali. E não é porque você quer que ela fique ali sem estar doente. A doença vai chegar nela de novo, porque está no local errado. A gente tem que pensar diferente. Vocês têm que pensar diferente. Então, minha planta está com fungo. Igual a minha estava tudo com as folhinhas manchadas. Ó. Eu não consigo mudar a irrigação do meu orquidário. É sempre daquele jeito, porque as outras plantas precisam. Essa daqui começou a ficar doente porque ela estava no local errado. Eu tentei escolher o outro local dentro do mesmo orquidário, que bata menos irrigação, que pega mais luz, só sim. que mesmo assim, não floria. E aí eu tinha que pôr para fora do orquidário na época do inverno, aí depois muda. E dava uma, duas hastezinhas. Agora deu 11 pendões, porque eu trouxe aqui para a chácara. Eu falei, não, eu tenho que mudar de local. Ela gosta de ambiente totalmente aberto, bastante sol. Então, quando a gente tem essa praga, essa doença, tudo isso a gente tem que mudar. O que a gente está fazendo errado? Ou está irrigando demais, ou com a pouca ventilação não está ressecando essa gotícula de água que está lá, por isso que fica as gotículas, as manchinhas pretas nas folhas. Está com cochonilha, porque tem muita sombra. E, pessoal, ventilação, que eu falei no micro, se a gente coloca uma orquídea, uma orquídea, uma orquídea, uma orquídea, uma orquídea, isso, além de fazer sombra, diminui a ventilação. Então, a luz
que dá saúde para a planta, você diminui, e se você adensa muito, não tem essa circulação de ar. Logo, as pragas e doenças vão aparecer. Então, Perfeito. tudo isso é importante. Tem muita gente que me manda foto do orquidário, as plantas lá, coloca na beirada do muro, coloca sempre no ambiente mais protegido, porque acha que tem que ser assim, Sim, mas se já tem sombrite, você tem que colocar no local mais arejado possível. Não precisa perfeito. colocar grudadinho do muro, uma em cima da outra, nunca pendura uma em cima da outra, vai acumulando. Doenças vão passando, sombra vai sendo feita, ventilação vai diminuindo. Tudo isso acontece. Então a gente tem que pensar vento, né, que acontece, e a ventilação no pequeno espaço. Tanto a posição das plantas dentro do seu ambiente, quanto como você planta. Entendeu? Como é bem Sim, amplo. Então, para a gente ir descobrindo, demora anos. Quando a gente já sabe, eu comprei um dendróbium. Dendróbium gosta de ambiente mais seco. Esse dendróbium precisa ou não de estresse hídrico? sim, Como que é a raiz? Qual que é o melhor substrato para dendróbium? Dendróbium gosta de um pH um pouco mais ácido. Ela consegue sobreviver assim, ou não sei o quê. Tudo a gente vai aprendendo, porque a variedade é enorme. Não tem ninguém que saiba todas as espécies que existem no mundo e nem como cultivar todas que existem. sim, sim. Então, porque cada local é de um jeito. Então, se Perfeito. eu cultivo em Ribeirão Preto, então eu consigo saber como que elas vão se adaptar em Ribeirão Preto. Às vezes é algumas cidades próximas, mas se eu for ir para Bahia, eu vou ter que aprender tudo de novo. Sim. Pode ser que seja 1, 2 anos para eu aprender como que o clima se comporta com a planta, porque ela vai mostrar para mim com relação à floração, com relação à saúde, né, fitossanitária dela, tudo isso. Aham. E cada um de vocês tem que pensar nisso. É, uma coisa Não é? que muito Pode falar. importante o que o Breno está dizendo aí, pessoal. O Breno falou para vocês aí anteriormente sobre essa questão aí da ventilação. A gente acaba falando de vários temas aí que a gente vai discutir adiante desse mundo das orquídeas, que é a identificação dessas plantas, né? Por exemplo, tem plantas que têm raízes mais finas, por exemplo, e que ela precisa desta aeração um pouco maior, por exemplo, as oncidiums, né? A Rodriguésia, que elas gostam de ficar um pouco mais aerada com as raízes livres, porque suas raízes são finas. Então, atentar, observação que o Breno está dizendo aí. Observe as suas plantas, veja em que ambiente lá no seu, que nem a Vanessa Melli falou, no seu quintaldário, né? Vamos lá, olhar, ver, observar. Pode falar. É legal isso que você falou das oncídios, das rodrigueses, ionopsis. Tem vários gêneros de orquídeas que quando a gente pensa assim, gente, ó, quanto mais fininha, o número de raízes vai ser maior. Quanto mais grossa é a raiz, tipo vanda, o número de raízes que vão nascer vai ser menor. Então é uma por vez numa vanda e vai ser 15 numa outra planta que tem raizinha fina. Então, essa raizinha fina precisa, todas elas de aeração, mas as raizinhas finas, se tiver excesso de umidade, ela apodrece rápido. Ela gosta de ar, de ficar solta. Por isso que ela busca sempre sair para fora do vaso. E a gente vai, soca ela dentro do vaso de novo, porque ensinaram para a gente que tem que proteger. Mas não, tem planta que precisa sair. E a Wanda precisa de muita umidade comparado com a Oncidium, por exemplo. Sim, Porque a Oncidium tem pseudobulbo, que é uma reserva de água. A Wanda não. A reserva de água já é ou a folha ou a raiz. Mas sim, todas elas, se ficarem com água acumulada, vai apodrecer. Entendeu? Então a gente sim, tem que sempre pôr no peso. Pôr no peso não, pôr na balança. O vaso que é muito, guarda muita umidade, o substrato não pode secar muito. O vaso que seca muito, o substrato pode guardar um pouquinho mais. E vai depender se o ambiente é protegido, se o ambiente tem chuva, se a frequência de irrigação é todo dia, uma vez ou 2 por semana. Tudo isso a gente tem que pôr na balança e ir tentando encaixar, porque é difícil você padronizar. Por melhor que seja você padronizar o tipo de vaso e tal e é, tal, para você, as plantas não são padronizadas. Cada uma é igual ser humano.
Imagina uma família aí, tem 15 irmãos, todo mundo é diferente. Orquídea também. Sim. A forma de cultivo a sua forma de cultivar é diferente da forma do cultivo de outra. O substrato do Breno é um substrato diferente do outro. O substrato que o Breno usa, se eu usar, vai dar certo para o Breno. Amanhã o Douglas vamos estar falando dessa questão. Uma coisa que você postou no seu Stories, republicando, na verdade, aquilo que Michele Canário tinha publicado lá no Reels dela, é a questão que é pessoal, né? O tipo de substrato. Pessoal, Então, o que é que eu tenho na minha região? Eu tenho muito fácil aqui, por exemplo, brita. O Douglas, por exemplo, ele tem dificuldade de achar uma brita que não se desfaz, porque lá a brita bem, ela acaba se desfazendo muito fácil, Adelento. né? Esfarelando. E aí ele tem essa dificuldade. Então, eu tenho uma facilidade com essa brita aqui, tenho uma facilidade com casca de cajá, por exemplo, e outra pessoa que mora em outra região tem facilidade em outro substrato, né? Então, assim, a gente tem que adequar o nosso cultivo, observar. Ninguém é obrigado a cultivar da forma que o Breno está falando, que o Pablo está dizendo. E como que eu sei? Como que a gente vai descobrir essas coisas? Observando, testando, porque cuidar de orquídea é muita observação, gente. É muita observação. É você ver se a planta está gostando. Por exemplo, eu tinha uma orquídea aqui que não ia bem no Sansão do Campo. As raízes fugiam do Sansão e muitas pessoas cultivando aquele mesmo tipo de orquídea e não estava indo bem. Eu tive que tirar a minha clândia do Sansão do Campo e joguei na palmeira e ela começou a enraizar. Entenderam? Então, assim, é muito variável essa questão de substrato, do tipo de cultivo. Então, a gente discute aqui o que talvez seja discutido de uma forma mais ampla para a gente tentar ver o que é que eu posso estar utilizando no meu ambiente, no meu corredor, que é pouco ventilado. É uma pergunta da Maria Batista, Breno, que ela fala que eu tenho um corredor muito fechado e não é ventilado. A ventilação é muito pouco. O que é que ela poderia fazer, Maria Batista, para aumentar um pouco essa ventilação? O que é que você poderia dizer para ela ou não tem jeito? então, eu tenho que ver foto, né? Mas corredor geralmente é o muro e a casa. Esse corredor bate poucas horas de sol, dependendo da posição que o sol circula, né? Isso é Aham. importante. Mas a gente tem que ver que esses corredores com pouca ventilação, a gente tem que cultivar orquídeas que precisam de menos ventilação, como uma Phalaenopsis, por exemplo. Alguns tipos de dendróbium, como o dendróbium pierardi, que ele aguenta mais sombra. E é sempre meio que junto. Quem gosta de mais sombra se adapta um pouco na menos ventilação. Lógico que tem as suas exceções, mas a gente tem que ir vendo. E a gente só vai descobrir isso testando, porque na teoria eu vou falar, olha, assim, essa planta você não vai conseguir, mas pode ser que você consiga. Porque eu tenho uma cliente que tem a janela Sim. da copa dela, é vidro, uma Aham. janelona, e atrás tem um muro verde, uma parede verde, um jardim enorme. E tem umidade, né, gente? Só que aí ela tem uma gradinha em cima e ela pendura bandas. Tem pouca Sim. luz, poucas horas de luz. Não floresce tanto quanto deveria, que poderia ser 3, 4 vezes por ano. Só que elas florescem, né? E lá, por mais que elas sejam só nas raízes penduradas, não tem muita ventilação e tem umidade. Então, isso é bom para as bandas com as raízes Sim. penduradas, ter essa umidade, só que, consequentemente, não vai ter muita luz. Aí ela não vai florir a Não vai quantidade de florir. vezes que poderia florir. Então, não dá para oferecer tudo, gente. Se você quiser oferecer tudo, você vai ter que virar um produtor e ter uma estufa comercial. É Sim. difícil. O investimento é muito maior do que a planta. O pessoal fala do meu orquidário aqui na chácara, tô vendo que tá construindo. Eu falei, não, só no meio do ano que vem, olhe lá, porque é muito dinheiro, gente. É Não é? verdade. Com O certeza. meu lá em casa tem 6 por 23. Custou quase que um carro popular. Não é pouca coisa. É verdade. Quando eu vi o orquidário do Breno, eu pensei, tinha perguntado para ele, porque eu não tinha acreditado que seria uma coisa, uma coleção, sabe, pessoal? Porque o orquidário dele é, é gigante para quem coleciona orquídeas. Então, assim, é para vender? Não, são da minha coleção e tal, não vendo orquídeas não e tal. Então, assim, eu imagino como gente, esse espacinho meu, assim, pequenininho, que a gente usa uma madeira melhorzinha.
Assim, tipo, só. Eu posso falar de valores para vocês assim, só de madeira, eu sei que para muita gente talvez seja muito pouco, mas assim, para outras pessoas, para mim, não é pouca coisa. Então, tipo assim, a estrutura como um todo de plantas, assim, para aumentar a umidade, de brita, de argila expandida, de várias coisinhas, Comprei. chega a ter mais. São brit, chegou a ter mais ou menos o quê? Assim, R$ 2.000, por exemplo. A estrutura do Brenner com certeza chega ao quê? R$ 30.000? Uma estrutura dessa gigante? Então é muito dinheiro, pessoal. Então, Sem assim, contar, sem contar a quantidade de planta, né? sem con- Mas eu exatamente. tinha mudas que eram cortes das minhas da coleção, que eu vendia, acabava vendendo para as minhas próprias clientes ou para alguém que Sim, aparecia sim, lá, eu não tenho tempo. E sim, agora, com o curso online, com as sim, lives, com as minhas clientes que na pandemia só aumentou, porque está todo mundo em casa, todo mundo quer ter plantas bonitas, cuidar do jardim, né? Graças a Deus. E acaba que eu tenho menos tempo para elas. Por isso que eu trouxe muitas plantas para a chácara, que ficou pronto no final do ano passado, para dividir um pouco o trabalho com meu pai. E eu tenho muita ainda. Então, tipo, tem planta que morre uma, não sei o quê, tem planta que eu tô levando para casa de cliente, porque eu vou cuidar, já que eu cuido das orquídeas delas. Eu vou cuidar, ver pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias. Eu prefiro elas lá, felizes, do que eu começar a perder na minha casa, porque eu sim, não sim. tenho o mesmo tempo que eu tinha há 2, 3 anos atrás. Eu tinha poucas clientes e mais tempo em casa. E agora não, eu tenho pouco tempo em casa, pouco tempo para as minhas orquídeas. Então, o meu orquidário aqui vai ser bem menor, porque eu tenho que Sim. diminuir. A gente vai colecionando, colecionando, colecionando. Eu estava com mais de 2.000. Ainda Ah, tenho muito, mas diminuiu bastante. E eu não posso, eu não tenho tempo mais. então, Eu o não sou Breno. só colecionador agora, eu trabalho com isso, né? Então eu tenho que, Breno, para de comprar, para de querer ter todas que você não dá conta. Então a gente tem que dar conta de cuidar daquilo que a gente tem tempo. Fora Verdade. isso, não. Nós acabamos que acumulando muitas orquídeas, né? Eu virei um acumulador de tanta planta que tinha. E aí, no caso, você levou essas orquídeas lá para a chácara do seu pai, que na verdade o orquidário não está pronto, né? Você vai fazer o orquidário o ano que vem, correto? Ele está no, naquela Sim. varandário lá, né? Na varanda eu amarrei os catacétulos na palmeira e amarrei as valquerianas na árvore. E eu queria ter umas 15 árvores aqui para eu colocar, Sim, mas tem que crescer ainda, né? Vai uns bons anos aí. sim, sim, com certeza. Deixa eu ver algumas perguntas aqui, Breno. Aí a Maria, ela pergunta também, então, ventilação para as orquídeas, bastante vento ou pouco vento, Breno? Resumidamente. Equilíbrio, gente. Nenhum dos dois. Se é pouca ventilação, é ruim, dá doença, da praga. Se é muita ventilação, resseca, desidrata, pode matar a sua orquídea. Você tem que encontrar o meio termo. Tem plantas que vão conseguir sobreviver num ambiente um pouco mais ventilado do que outras. Então Aham, você tem que encontrar. sim. Descobrir o que a planta precisa e oferecendo para elas. Beleza. A Ângela pergunta assim: corredor com muita ventilação é bom para dendróbio? Sim. Se tiver bastante luz, principalmente. Dendrobium gosta de ventilação, que ela não gosta de umidade na folha. Por isso que fica com bastante fungo. Então, gosta de ventilação sim, mas tem que ter luz, senão Então, não floresce. então a pessoa realmente tem que ter esse equilíbrio, né, Breno, com relação à ventilação, né? E se ela tiver ventilação, ela fazer algumas coisas que podem melhorar essa ventilação, né? Desde o cultivo, em que substrato eu vou cultivar, em que vaso eu vou cultivar. Nós precisamos de uma tela de sombreamento, porque o próprio orquidário, quem tem orquidário, por exemplo, pessoal, aquela questão de ter orquidários com telas de sombreamentos nas laterais não é só pela questão também da luminosidade, para filtrar a luminosidade, mas ela é uma barreira, ela funciona como uma barreira também para não
arrastar a umidade que a gente tem naquela estufa, né? Então, assim, é interessante manter um pouco de ventilação, sim, como o Breno disse, evitando que proliferem doenças, bactérias, fungos, cochonilhas, insetos, né? E você evita, por exemplo, essa questão de proliferação de micro-organismos ali naquele ambiente. Então, o excesso da ventilação, muitas vezes, ela vai prejudicar as suas meninas, as suas orquídeas. A falta dela também vai prejudicar, então, como o Breno disse, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Então, a gente tem que observar. Ou seja, eu vi que aquele excesso de ventilação para o meu cultivo de orquídeas lá em Salvador e a maneira como eu estava cultivando, na maneira como era o meu cultivo, o meu substrato, eu vi que não estava dando certo. Eu mudei diversas vezes o substrato. Eu passei de um substrato plantado numa vasilha plástica que eu aproveitei de vasilhas daquela de academia e cortei ela na metade, furei bastante, usei um substrato muito drenado, casca de pino, somente casca de pinos, né, e tal, e molhava, mesmo assim não era suficiente. Aí eu descobri que eu precisava tampar aqueles furos que eu fiz, porque já que eu tinha uma região muito ventilada e eu tinha uma abertura de vaso maior, né, a princípio, então essa abertura também ali naquele vaso, você tem uma região de mais evaporação, então você tem que ver também essa questão, lembrando do próprio tamanho do vaso, porque se eu tenho um vaso mais alto, eu tenho menos aeração, né? Ou seja, menos substrato para me aerar, ou seja, mais umidade eu consigo. Se eu tenho um vaso muito baixo, eu evaporo mais rápido o substrato, né? Se eu tenho um vaso mais largo, eu tenho maior superfície de evaporação, então isso vai embora mais fácil, né? Então são vários fatores, então muitas vezes não é simples em 2 segundos falar assim sobre a ventilação, que nem muitas pessoas perguntam, e aí, como é que eu faço e tal? Para cuidar de determinada menina, para ajudar na ventilação. São vários fatores, como o Breno acabou de dizer para a gente na live, são vários fatores, então você tem que observar o seu ambiente, que clima que essa pessoa reside, né, Breno? Se é na região que tem bastante umidade, altitude influencia também bastante, se é numa região próxima a mar, né, porque tem essa ventilação excessiva, no caso nosso lá em Salvador, então são vários fatores, né? E isso nas lives que você já fez de iluminação e rega é a mesma coisa. Não existe o ideal, existe o equilíbrio. Você tem que entender o que cada das suas plantas precisam, como elas se comportam, porque o pessoal pergunta, quantas vezes eu irrigo? Como que eu vou chutar, né? Você tem que descobrir qual é o melhor substrato. Não existe o melhor substrato, não existe a forma de irrigar correta, não existe... Você sabe na teoria que gosta de umidade sem encharcar, que gosta de aeração, mas não pode fazer ficar seco. Igual a gente sabe na teoria que a orquídea precisa de furinho. Mas se for um lugar muito ventilado igual o do Pablo, isso pode ser ruim. Então é preferível você não ter furo, porque já vai ressecar de outra forma. Exato. Então, você tem que ir ponderando. Tem a teoria, tem um pouco da prática, observação, troca de experiências com gente da sua região, principalmente. Perfeito, perfeito. E é isso. Exatamente, pessoal. Pessoas maravilhosas, lindas da nossa live aqui. Atingimos 70 pessoas. Muito obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente. Isso. Pessoal, muitíssimo obrigado a todo mundo que compareceu à nossa live aqui falando de ventilação, né? O Breno arrasando demais. Sigam muito o Breno. O Breno também tem um canal no YouTube, tá, pessoal? Que ele também coloca alguns vídeos lá. O canal do Breno se chama Orquídeas e Jardim. Se vocês colocam Orquídea e Jardim, se vocês colocarem lá no YouTube, vocês vão encontrar o canal dele. Sigam também o Instagram do Breno, que o Breno, pessoal, todo dia ele posta vídeos no IGTV, videozinhos mais curtos, dando muitas dicas. Igualzinho a mim, o mesmo estilo assim do Breno com relação a postar vídeos e tal, dicas rápidas, o Breno faz assim. Então, Breno, muitíssimo obrigado. Deus abençoe você, que Deus ilumine a sua vida, a vida de todas as pessoas que nos assistiram. Gratidão, cara. Obrigado por levar o conhecimento a todas essas pessoas aqui que estão acompanhando a gente. E obrigado por compartilhar o seu conhecimento, tá bom? Eu que agradeço, Pablo, pelo convite. Fiquei muito feliz pela confiança, pelo convite. E obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente. Fiquei muito feliz. Atingimos 70 pessoas e num sabadão. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Muita luz. Live, hein?
Terça-feira, Breno vai fazer live, né, Breno? Geralmente suas lives são às 19 Amanhã horas, é correto? você, né? Amanhã nós É faremos uma ter- live, terça-feira, às 19 horas, correto? Terça-feira às 19, a E, minha. e É na um tema que eu vou escolher ainda. Não é Orquídea Sem Neura, não. A Sem Neura é na quinta-feira. 19 horas também, pessoal. Então, assim, amanhã nós vamos estar falando com o Douglas no YouTube, no Instagram do Douglas sobre formas de substratos, tá, pessoal? Então acompanha a gente amanhã também. Gratidão a todos que acompanharam a gente. Deus abençoe todo mundo. Feliz tarde, feliz vida para vocês. Corações, printa aí essa tela pra gente, printa aí a tela e nos marquem, pessoal. Nos marquem aí, printem aí. Valeu, Breno. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe. Gente, sucesso aí pro Breno. Tá? Muita luz na sua vida, meu querido. Deus te abençoe, viu? Você também. Tchau, Beijão, tchau. obrigado. Beijão, tchau. Tchau.